Olá pessoal, meu nome é Edson Lucchini Júnior, sou arquiteto, ex-aluno e hoje professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. Hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês da disciplina Projeto, que é a disciplina com a maior carga horária do curso de arquitetura. O Mackenzie tem uma forte tradição em projeto. Então eu vou falar um pouco rapidamente dessa tradição e vou mostrar um pouco das obras dos principais arquitetos mackenzistas, que se formaram na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. Uma coisa que é importante ressaltar é que nós estamos falando de um curso de arquitetura que tem mais de 100 anos, ou seja, mais precisamente esse ano, a gente está fazendo 103 anos. Então, o nosso curso de arquitetura foi fundado em 1917, pelo arquiteto Cristiano Stockler das Neves. Esse curso ainda era vinculado com a Escola de Engenharia. Em 1947, surge a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, que se emancipa da engenharia. Isso já tem 73 anos, ou seja, a gente tem uma forte tradição. E o Mackenzie é muito conhecido pela sua tradição em projeto. Então, eu vou falar um pouco quem são aí os protagonistas dessa história, quem são alguns arquitetos aí que se destacam nessa história do Mackenzie e contribuíram maciçamente para a construção da cidade, para a construção desse país. Eu queria apresentar para vocês aqui alguns dos mais notáveis arquitetos mackenzistas responsáveis por alguns edifícios icônicos da cidade. E para vocês terem um pouco a dimensão do tamanho, do alcance da produção dos arquitetos mackenzistas, na cidade de São Paulo e no Brasil. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Primeiro, falar do nosso egresso mais famoso, que é o Paulo Mendes da Rocha, que é, sem dúvida, o arquiteto brasileiro mais importante da atualidade, o arquiteto brasileiro vivo mais importante, e que projetou inúmeras obras em São Paulo, no Brasil, e fora do Brasil também. Então aqui é um ginásio que ele projetou do Clube Atlético Paulistano, na cidade de São Paulo. Outra obra importantíssima também que não pode faltar é o Centro Cultural São Paulo, produzido por Eurico Prado Lopes e Luiz Teles, Centro Cultural São Paulo na Rua Vergueiro, que se vocês não visitaram ainda, recomendo fortemente a visita, que é uma das obras de arquitetura mais interessantes da cidade. A Sala São Paulo, antiga estação de trem, que foi transformada em sala de concertos pelo arquiteto Nelson Dupré, egresso do Mackenzie e até hoje professor da disciplina Projeto. Então, se você estudar no Mackenzie, você vai ter aula com um professor que projetou uma das melhores salas de concerto do mundo, que é a Sala São Paulo. O edifício mais alto da cidade, edifício Mirante do Vale, Arão Kogan e Valdomiro Zarzur, um marco lá no Vale do Agabaú, certamente se destaca na paisagem, não só por ser o prédio mais alto da cidade, como também um prédio muito interessante. A Galeria Metrópole, projeto de Salvador Cândia. Salvador Cândia foi diretor da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, além de ex-aluno. Lá no centro da cidade, Avenida São Luís. O Sesc Paulista, Konisberg e Vanucci. O Konisberg e Vanucci foram ex-alunos do Mackenzie, formados lá no Mackenzie, produziram inúmeras obras pela cidade, entre elas aí o Sesc Paulista, que é uma obra incrível, que vocês têm que visitar também. Casa Bola, do Eduardo Longa, uma das casas brasileiras mais publicadas, uma casa revolucionária, publicada em inúmeras revistas brasileiras e internacionais. E aqui o Fórum Trabalhista Rui Barbosa, do arquiteto Décio Tosi. O Décio Tosi é um grande arquiteto. Então, acho muito interessante que vocês, aí, interessados em estudar arquitetura, pesquisem esses nomes que eu falei, para vocês começarem a se familiarizar um pouco com a arquitetura e para vocês entenderem um pouco o tamanho da produção mackenzista aí na cidade. Tem muitas mais obras do que essas que eu falei para vocês, mas eu destaquei algumas notáveis. O nosso curso de arquitetura tem uma marca muito forte, que é a empregabilidade do egresso. Ou seja, o Mackenzie é a faculdade que mais emprega ex-alunos. E isso são dados muito interessantes. Se a gente olhar aqui esse ranking da Folha de São Paulo, o ranking RUF,
a gente vê aqui que o Mackenzie é a preferida do mercado de trabalho, primeiro lugar em avaliação do mercado. E de onde vem isso, né? Tem vários fatores que fazem o Mackenzie ser o preferido do mercado de trabalho. Um deles, certamente, é a força da disciplina projeto, que é a disciplina que tem a maior carga horária do curso. Certamente você não vai encontrar no Brasil um curso de arquitetura com tanta carga horária de projeto quanto o Mackenzie. Então, o que é essa disciplina, né? Essa disciplina que aí é a espinha dorsal do nosso curso. É uma disciplina que ela está presente do primeiro ao oitavo semestre, né? Todos os semestres tem a disciplina projeto. No primeiro semestre, projeto 1, segundo semestre, projeto 2, terceiro semestre, projeto 3 e assim por diante até o oitavo. No nono e no décimo, você faz projetos também, mas aí é o TFG, que é o trabalho final de graduação, onde você vai escolher um tema e você vai fazer o seu próprio projeto. A disciplina projeto, ela conta com 10 horas aula semanais, ou seja, é muita hora aula, né? E uma relação de 15 alunos por professor. É muito difícil você encontrar uma outra universidade com esta carga horária de projeto e com esta relação de número de alunos por professor. Isso tem uma interferência, uma interferência na qualidade do curso absurda, né? Então, se você comparar com outros cursos, você dificilmente vai encontrar uma outra escola com essa relação de alunos por professor. Aliás, isso é uma coisa importante de você conferir antes de escolher um curso de arquitetura, certamente. Dessas 10 horas semanais de projeto, né, 5 horas aula são nas segundas e 5 horas aulas nas quartas. E como estão distribuídas essas 5 horas aulas, né? As segundas e quartas? A primeira hora aula é um conteúdo técnico, teórico, né? Então, toda a parte técnica que embasa aí a produção projetual. A segunda hora aula é o que a gente chama de integração, onde a gente faz os links entre a teoria e a prática. E as 3 horas aula restantes é o que a gente chama de ateliê, que é a parte prática do curso. O que é o ateliê, né? O ateliê tem essa cara, é quando a gente junta as mesas, a gente desfaz o formato tradicional de sala de aula, a gente cria grandes mesões e os 15 alunos se reúnem, cada um com o seu professor, e começam a produzir os seus projetos de maneira prática. Então, desenhos, maquetes, né? Então o professor vai rodando, vai olhando os projetos que vocês estão fazendo, às vezes ele faz pequenas exposições, mas vocês também expõem os trabalhos de vocês. É um ambiente bem descontraído, mas de muito trabalho e muito intenso, que acontece aí 2 vezes por semana. A disciplina projeto ao longo dos semestres, ela está dividida em alguns eixos temáticos, que é cultura, construção, tecnologia, cidade e teoria. Ou seja, projeto 1 e 2, né, no primeiro e segundo semestre, ela tem como eixo temático principal a cultura, ou seja, são os projetos que vão te introduzir no mundo da arquitetura, vão te apresentar a dimensão humana, técnica e artística da arquitetura, né? É o que vai te colocar efetivamente no mundo da arquitetura. Projetos 3 e 4, o eixo temático principal é a construção, onde a gente vai dar mais enfoque à parte técnica, à parte construtiva, claro, sem também nunca perder o enfoque na parte humanística, na parte arte, né? O projeto 5 e 6, a coisa vai ficando mais complexa, né? Cada semestre os projetos vão ficando mais complexos, né? Vocês começam projetando pequenos edifícios, pequenas construções no projeto 1 e 2. Projeto 3 e 4, a gente já parte para edifícios um pouco maiores. Projetos 5 e 6, a gente parte para edifícios bem mais complexos, que envolvem muito mais tecnologia. Por exemplo, no projeto 6, que vocês vão produzir edifícios híbridos, edifícios com várias funções, vários usos acontecendo dentro de uma mesma massa edificada. E o projeto 7 e 8 é voltado à cidade e teoria. Então, ou seja, no projeto 7 e 8, vocês vão construir também edifícios complexos, mas inserido num contexto urbano muito mais amplo, né? E aí depois, no nono e 10º semestre, de tudo isso que vocês viram ao longo dos semestres, né, certamente vocês vão se identificar com algum desses
projetos que vocês fizeram. Então, eu gostei mais do projeto 3, gostei mais do projeto 2, gostei mais do projeto... Então, você vai escolher um tema, o que você gostou mais de fazer ao longo do curso, e você vai escolher aí o que você gostou mais e vai escolher um tema para fazer o seu TFG, o seu trabalho final de graduação, aí no 9º e 10º semestres. Vou usar como exemplo aqui de funcionamento de uma disciplina de projeto, o projeto 3, que é a disciplina ministrada no 3º semestre, que é a disciplina que eu faço parte, a disciplina que eu dou aula, cujo eixo temático é construção. Então, como que funciona? A gente escolhe um terreno, né, na cidade. No caso, a gente escolhe um terreno no bairro da Moca, né? O nosso terreno aqui, por exemplo, é essa mancha azul, que tem alguns galpões industriais sem relevância histórica, né? Então, a gente imagina que isso é o nosso terreno. E aqui a gente tem um galpão industrial que é um patrimônio tombado, ou seja, um galpão com relevância arquitetônica protegida pelo patrimônio histórico. Então a gente escolhe um terreno ao lado de um galpão tombado, ao lado da ferrovia. Aqui é uma estação de trem. Do outro lado da ferrovia tem um patrimônio tombado também muito interessante. Então a gente vai fazer projeto aqui. A gente escolhe um tema e o nosso tema é o quê? Vai ser um edifício de uso misto, ou seja, um edifício que tem comércio no térreo, tem moradias em cima, vai ter espaços públicos também. A gente tem que propor um uso para esse galpão, cada aluno vai escolher o que ele acha que seria legal ter, por exemplo, nesse galpão, se é um centro cultural ou se é um mercadão. Cada aluno vai propor o que quiser para esse galpão, claro, contanto que seja pertinente, e a gente vai ser obrigado a construir aqui edifícios com vários tipos de apartamentos diferentes, apartamentos de 50, 70, 90 metros quadrados, com comércio no térreo, criando praças urbanas, espaços que são generosos à cidade, né? Então a gente vai, primeira coisa da disciplina é visitar o local. E não existe projeto de arquitetura sem visitar o terreno. Então a gente vai com os alunos lá no lugar, a gente vai ver o nosso terreno de projeto, a gente anda por lá com os alunos, explica o contexto, explica o bairro, né? Então isso é primordial para o início, né, da etapa de projeto. Depois a gente faz estudo de referências, ou seja, a gente não projeta nada sem estudar projetos que já existem. Então a gente escolhe vários projetos referenciais, mundo afora, e os alunos têm que fazer análises desses projetos para realmente adquirir o que a gente chama de repertório. Então é estudando outros projetos que você aprende a fazer o seu projeto. Então isso aqui são maquetes que os alunos produzem de projetos existentes, onde eles aprendem muito, né? Aí a gente tem essa etapa aqui, que é a etapa da produção. Então os alunos, cada um vai fazer o seu projeto e os resultados finais são esses, né? Aqui são maquetes de alunos, resultados finais de projeto. Aqui o complexo de edifícios, que vão ter lojas no térreo, vão ter espaços públicos, né? Praças urbanas. Aqui o galpão tombado, que o aluno também propôs algum uso. Aqui são alguns exemplos de projeto. Então se você olhar... aqui no final do 3º semestre, os alunos já são aptos a produzir edifícios com grau de complexidade elevado, porque são edifícios que têm usos variados, comércio, serviços, conexões urbanas, né? Os alunos vão projetar também dentro desse galpão tombado. Então, é um exercício que tem uma complexidade interessante e já no metade do 2º ano, vocês já vão estar com esse nível de produção. E isso demonstra o quão intensa é a nossa disciplina projeto, né? Então, pessoal, baseado em tudo isso que eu apresentei, eu convido vocês a virem estudar arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, que certamente é uma faculdade que vai te preparar para o mercado de trabalho e vai te preparar também para ajudar na construção de uma cidade melhor e de um país melhor. Aguardo vocês aqui e um grande abraço.